Olá, seja bem-vindo à nossa terceira aula do livro de Ezequiel. Essa nossa aula é uma continuação da última aula, onde a gente falava sobre as ações simbólicas dos profetas. E ela terminou abruptamente, e essa era a ideia, para que você ficasse pensando naquilo horrível que o profeta faz, que é provocar o seu povo. Trouxe exemplos da arte, onde vários artistas provocam até beirando o desrespeitoso, para a gente refletir um pouco sobre essas dinâmicas do profeta Ezequiel. Eu queria, para a gente continuar a discussão, entrar num texto rapidamente, a gente não vai esmiuçar esse texto, mas eu queria pontuar alguns detalhes. A gente já vai voltar para o mundo da arte de novo, para entender um pouco essa ação simbólica. No capítulo 12, uma das ações simbólicas que Ezequiel executa, a gente lê o seguinte, e eu vou ler o início e alguns blocos aqui desse capítulo. Começando no versículo 1, diz assim: A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, você mora no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde. Filho do homem, prepare a bagagem de exílio e durante o dia, à vista deles, vá para o exílio. Do lugar onde você está, vá para o lugar à vista deles. Talvez eles entendam, embora sejam casa rebelde. À vista deles, durante o dia, traga para fora a sua bagagem de exílio. Depois, à tarde, saia à vista deles, como se estivesse indo para o exílio. Abra um buraco na parede, à vista deles, e saia por ali. À vista deles, ponha a bagagem nos ombros e saia com ela quando já for escuro. Cubra o rosto para que você não possa ver o chão, porque eu fiz de você um sinal para a casa de Israel. Primeiro bloco, a instrução divina. Na sequência, versículo 7. Como me foi ordenado, assim eu fiz. De dia levei para fora minha bagagem de exílio, depois à tarde, com as minhas mãos, abri um buraco na parede, saí quando já era escuro, levando nos ombros a bagagem à vista deles. Versículo 8. Pela manhã, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, a casa de Israel, aquela casa rebelde, não lhe perguntou o que você estava fazendo? Pois diga-lhes: Assim diz o Senhor. Esta sentença refere-se ao que governa em Jerusalém. Três pontinhos. Olha só que interessante a dinâmica do relato da ação simbólica. E todas as ações simbólicas, basicamente, com pequenas variações do Antigo Testamento, vão seguir esse padrão, que é o comando divino, o relato da execução dessa performance e uma declaração que vai interpretar essa ação. Então Deus fala, ó, faça isso, 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 dessa maneira, desse jeito e tal. Depois, eu fiz isso, 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 conforme Deus tinha ordenado. E por último, isso significa que, Deus falando, né? Essa ação tem esse paralelo, essa outra, isso e assim por diante. É interessante, né? O tanto de paralelos que essa ação simbólica tem e referências a episódios da vida de Israel. Por exemplo, a gente não leu, e até sugiro que você leia o restante ali, né, da explicação do porquê, porque você pode ficar pensando, né, poxa, mas por que Deus pede essas coisas? Na sequência, a gente não leu, mas o próprio Deus vai falar o porquê dele ter pedido aquilo, né, que era para, eu vou resumir, transmitir o que era a experiência do que Israel sofreria com o exílio, que o povo de Jerusalém sofreria com a realidade de exílio, que é sair com as bagagens de exílio, sair por um buraco na parede, mas por que o buraco na parede? Já vamos ver na sequência, sair no meio da noite. Eles preparam uma bagagem, olha só que interessante o paralelo dessa ação de preparar uma bagagem de exílio com Jeremias 46, 13 e 19. Palavra que o Senhor falou ao profeta Jeremias a respeito da vinda de Nabucodonosor, rei da Babilônia, para atacar a terra do Egito. Então, ó, palavra a respeito de Nabucodonosor atacando o Egito. Prepara a sua bagagem para o exílio, ó moradora, filho do Egito, porque Mênfis se tornará em desolação, ficará em ruínas e desabitada. Então, olha só que interessante, uma mensagem para o Egito, que Deus dá, em relação à invasão babilônica. E a mensagem é: preparem a bagagem do exílio, porque a Babilônia está chegando. Agora, o que o Egito sofre, aqui no texto de Jeremias, Israel, ou especificamente Jerusalém, vai sofrer.
preparar a bagagem do exílio para sair para o exílio. A menção de um buraco na parede, olha que interessante, de novo em Jeremias, mas no capítulo 39, 2-8, como é descrito a invasão da Babilônia, como é descrito o episódio do exílio. Era o 11º ano do reinado de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, quando foi aberta uma brecha na muralha da cidade. Os caldeus queimaram o palácio do rei e as casas do povo e derrubaram as muralhas de Jerusalém. Os caldeus, os babilônicos, adentrando a cidade de Jerusalém através de um buraco, uma brecha feita na muralha. Lembra? Ezequiel tinha que fazer um buraco na casa dele e através dessa brecha o exílio seria possível, igual Jeremias escreve. Além disso, é dito que ele não deveria cobrir a face, né? Que ele deveria cobrir a face, não deveria ver a terra, né? Por quê? E essa é interessante porque essa é a situação do exílio. O exilado, como a gente viu lá no início, na introdução ao livro de Ezequiel, ele não podia ver a terra, não tinha acesso à terra de Jerusalém, à terra de Judá, não tinha acesso ao templo dentro da cidade de Jerusalém. Ele vai com os olhos cobertos. E é interessante essa questão porque há sim uma palavra-chave ou expressões relacionadas a essa palavra-chave que acontece nesse relato, que é o quê? Ver. Vocês perceberam na minha leitura quantas vezes, e isso até é meio cansativo, se repete, à vista deles, ou faça na frente deles, dessa audiência, né? Ó, eles têm olhos para ver, mas não veem. Você tem que fazer à vista deles, talvez eles vejam à vista deles, né? Leineichem em hebraico. Tudo deveria ser feito à vista deles, essa performance. Tem uma audiência assistindo naquele exato momento aquela performance executada por Ezequiel. Concluindo aqui, né, esses paralelos, a gente tem uma espécie de reversão do Êxodo, porque lá em Êxodo 12, 34-36, quando vai descrever a saída do povo de Israel de uma condição de escravo no Egito, diz assim: o povo pegou a sua massa de pão antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em trouxa com as suas roupas sobre os ombros. Os filhos de Israel fizeram conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que esses lhe davam o que pediam e despojaram os egípcios. Israel, quando sai do Egito, lá em Êxodo, sai com bens, sai despojando os egípcios. Agora, quando Israel sai também à noite para o exílio babilônico, Israel sai sem nada, simplesmente com a bagagem de exílio, atravessando um buraco na parede daquele que é a habitação deles. Essa ideia de uma performance simbólica, ela pode ser entendida melhor quando a gente olha de novo no campo da arte para performances de artistas. E aqui eu não estou falando de teatro, não, tá? É a performance. Tem uma performer bem conhecida no campo da arte chamada de Marina Abramović. Ela é uma sérvia. E algumas performances dela são bem conhecidas e lidam também com essa questão do absurdo, do grotesco e etc. Por exemplo, né, no livro que discute as performances chamado And Then You Act, Making Art in an Unpredictable World, essa autora aqui, Annie Bogart, ela vai falar que um dos elementos essenciais da performance da Marina Abramović é uma natureza magnética que brota da performance. Nada sobrenatural, mas sabe essa relação de à vista deles você faz isso, à vista deles para que eles vejam. Esse magnetismo entre aquele que realiza a performance e a audiência. Na performance, pela capacidade de alterar as estruturas de tempo, porque você fica preso àquela performance, a audiência ela é afetada por uma espécie de empatia compartilhada entre artista e audiência. E essa empatia, essa humanidade compartilhada, cria na audiência vulnerabilidade, através da vulnerabilidade do artista, convidando o espectador ao envolvimento reflexivo, convidando ele a pensar, a refletir, convidando ele à intimidade.
Então, não sei se vocês já viram, mas essa foi uma das performances mais conhecidas da Abramovich, quando lá em 2010, no MoMA, né, Museu de Arte Moderna, lá em Nova York, essa performance chamada O Artista Está Presente foi executada. Ela consistia no quê? Na troca de olhares entre os visitantes e a artista. Ela ficava sentada numa mesa, em 2 cadeiras, no museu, e essa, na verdade, foi uma exposição que ocupou vários andares do museu, né, envolvendo a história da obra da artista, etc. Mas aqui, a performance especificamente, foi 3 meses, a Abramovich ficava sentada durante 7 horas, em 6 dias da semana, para que os visitantes sentassem na frente dela e olhassem para ela. Não era nada de brincadeira de não piscar, ela também não precisava ficar séria, ela podia sorrir, podia chorar, o que aconteceu em vários momentos, mas ela simplesmente ficava olhando para a pessoa. Simplesmente isso. Alguns ficavam horas, alguns ficavam poucos minutos, e a fila era gigantesca para simplesmente ficar sentado e olhando para a pessoa. Existem várias explicações do que ela queria transmitir com aquela performance. Entre elas, por exemplo, né, num mundo onde a gente muitas vezes nem olha para o outro, a gente só está preocupado com a nossa vida, com as nossas telas e etc. Qual será que é o poder de um olhar? Um olhar será que pode transmitir alguma coisa? Outro exemplo dessa performance que a Marina Abramović executa é uma intitulada Ritmo Zero. Foi realizada lá na Itália, em Nápoles, e essa é muito mais interessante do que a anterior, na minha opinião, né? A instrução, você entrava numa sala, estava lá a Marina Abramović e uma mesa com aproximadamente 72 objetos. E a instrução era que ela era um objeto, né? Dentre esses objetos estavam, por exemplo, instrumentos que proporcionariam a ela prazer ou dor. Então, um copo de água, um casaco, sapato, uma faca, um martelo, um barbeador e uma arma carregada com uma bala, né? E a instrução era a seguinte: vocês podem usar qualquer um desses objetos como quiserem em mim, e eu assumo qualquer responsabilidade. Lembra? Uma faca, um revólver com uma bala e etc. E o relato diz que no início, né, a performance estava interessante, todo mundo ali, né, uma pessoa dava um copo d'água, ela bebia, outra pessoa colocava uma flor em cima da orelha dela e assim por diante. Mas com o passar do tempo, das horas, uma pessoa veio e pegou a lâmina de barbear e cortou um pedaço da pele dela, e ela não podia fazer nada. Outra despiu partes da roupa dela. Outra apontou a arma com aquela bala dentro dela e ela não podia reagir de nenhuma maneira. Lembrando, se ela puxasse o gatilho, o que poderia acontecer? E essa foi uma performance dela. Para Abramović, o teatro, né, e por isso que eu distingui a performance dela do teatro, é anátema da performance. A performance, por natureza, existe no presente e a maneira básica de compreender a performance é vivê-la. Por quê? Existe interação. Sem audiência e sem interação, não tem atividade artística, né? Os dois dependem um do outro. E quando a gente vai para as performances proféticas, de volta, em específico as de Ezequiel, percebe-se uma dinâmica social na performance do profeta. Por quê? Se espera um feedback, uma resposta do povo. Lembra lá em Ezequiel 12? Depois de você fazer tudo isso, diz o texto lá, versículo 9, Filho do homem, por acaso a casa rebelde não te perguntou o que você estava fazendo? Eles não reagiram perguntando, o que é isso daí? O que você está fazendo, Ezequiel? Qual que é o significado disso? E é isso, é exatamente isso, o que a performance, como as da Marina Abramović, sugerem, promovem, que é o quê? Uma interação entre o público e o artista. Segundo o Overholt, né, ainda, os dispositivos comunicativos, tanto verbais como não verbais, eles têm o propósito de prender a atenção da audiência e permitir a mesma uma resposta apropriada. E aí que é interessante a aversão da Abramović ao teatro. E isso tem um paralelo forte com as ações simbólicas bíblicas. Por quê? No teatro ou no cinema, o sangue não é sangue.
O sangue é ketchup, né? É óbvio, né? Não estou falando que eles usam ketchup, né? Mas é uma maneira de ilustrar. Mas o sangue não é sangue. O corte não é um corte real. O revólver não é um revólver real, né? A faca não é uma faca de verdade. Não é uma faca que é colocada na barriga da outra pessoa. Mas na performance, sim, o objeto é aquele objeto. A faca é faca, o revólver é revólver. E isso é igual nas performances dos profetas. Porque se não fosse, qual seria o motivo de Ezequiel recusar aquele pão com fezes? Ele recusa porque aquilo é real. Aquilo envolve, né, afeta a vida dele como pessoa. O profeta está envolvido com a mensagem na vida dele totalmente. Ele não é só aquele que profere, ele é a mensagem, ele vive a mensagem através dessas ações simbólicas. De acordo com dois autores do dicionário dos profetas do Antigo Testamento, eles falam que forma, sons, cores, movimentos, palavras, entonações, tudo turbilha diante da audiência nessas ações simbólicas, convidando a audiência a responder. E isso é tanto real como imaginado, porque isso te faz pensar, né? A performance não só você vive aquela experiência, mas também você imagina as nuances. É o lugar na performance onde a audiência se une à performance pela identificação com valores e crenças conflituosos ou compartilhados. A performance pode fortalecer uma convenção, mas também pode provocar uma convenção, quebrar. O executante transcende o ordinário e real, chamando o espectador ao domínio da ação imaginada da performance. A transformação de um espectador em audiência ocorre quando o executante e o espectador se encontram no domínio do imaginário da performance. Esse encontro entre a audiência e o autor e o ator no lugar da performance constitui um momento poderoso de transformação, visto na resposta da audiência durante a performance de dedicação do templo. Os profetas agem para que haja mudança. Os profetas bíblicos agem para provocar audiência. Talvez, e eu acredito muito nisso, a mensagem falada não fosse mais tão efetiva para uma comunidade que tem ouvidos, mas não ouve mais. Então Deus usa um outro recurso. Que recurso é esse? Profeta Ezequiel, você vai fazer uma performance na frente deles. Talvez assim eles prestem atenção, haja interação do povo com o executante, com você. Você, sim, vai ser afetado pela mensagem que você está apresentando. Mas essa afetação, fruto do meu pedido, tem um propósito específico. Um propósito de misericórdia, um propósito de salvar o povo, um propósito de fazer o povo pensar, repensar no que é importante, para fazer o povo voltar a ser fiel a mim. E para eles verem as consequências, para eles atentarem para tudo que vai acontecer com eles, se continuarem por esse caminho. Isso, gente, é arte. A arte divinamente instruída ao profeta que realizasse. Na próxima aula, a gente vai continuar vendo sobre como o livro de Ezequiel é artístico. Não mais na performance, mas agora num aspecto específico da linguagem, que é o quão chocante é a linguagem de Ezequiel. Vocês acharam chocante as performances? E são? Esperem pela linguagem. A linguagem de Ezequiel também pode ser tão chocante quanto as performances, mas artisticamente chocantes. Até a próxima aula.